Opiniões do pessoal lá do Sport TV News, primeiro, sobre a questão do Tite, que não quis ir para o Internacional e fechou com o Cruzeiro, né? A gente vai trazer alguns detalhes para vocês. E depois, falar sobre o Gabigol. Será que o Gabigol vai passar uma borracha ele com o Tite ali e resolver essa situação e o Gabigol vai continuar no Cruzeiro? Ou o Gabigol tá de saída do Cruzeiro? A gente vai ficar sabendo a partir de agora também. Antes, pedir para você deixar aquele likezão para estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Clica no botãozinho de hypar para ajudar a gente a alavancar esse conteúdo e deixa o seu comentário. O seu comentário é importante demais. Além também de se inscrever no canal, venha fazer parte da nossa família. Ajuda a gente a chegar dos 178 mil inscritos. Pedir para você também aproveitar rapidinho aqui, galera, rapidinho mesmo. Aqui embaixo aqui, ó, tem link aqui para você comprar através do Mercado Livre da Shopee. Então acesse o nosso link, tem produtos do Cruzeiro exclusivo, mas se você não estiver procurando produtos do Cruzeiro, quer comprar qualquer outra coisa, compra por aqui, ó. Clica aqui, vai abrir Mercado Livre ou Shopee, você escolhe qual plataforma você quer comprar. Comprando através do nosso link aqui, você tem desconto especial e ajuda o nosso canal. Lembra sempre da gente quando for comprar online, compra por aqui, tá certo? Que você vai ter desconto. Simbora aqui trazer para vocês as opiniões do pessoal lá do Sport TV News. Vamos trazer aqui? Vamos lá. Como teve no Cruzeiro, de alguma forma. Quem estava pensando no Tite, o Tite é um técnico com um currículo A. Ah, sim, não certo? tem comparação. Currículo A. Seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, campeão do mundial. mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. É um técnico com currículo A. O último trabalho do Tite no Brasil já tem um tempinho pro padrão de técnicos brasileiros e não foi de grande sucesso, mas também não foi de você falar assim, é um trabalho horrível. É um trabalho que ficou aquém das expectativas pelo tamanho que o Flamengo exigia, pela exigência do Flamengo. Mas não é um trabalho, assim, nossa, que coisa horrível. Né? É um técnico com curricular. Você sai de um técnico com curricular e a sua opção é um técnico com currículo DC. É uma aposta do Inter, é um clube que vai precisar se reestruturar para a temporada que vem, vai ter que lidar com uma realidade financeira que não é nada favorável e ainda, de repente, coincidências talvez que possa estabelecer com o Cruzeiro daquele ano em que ele conseguiu o acesso para a Série A. O Cruzeiro tinha um pouco de tudo isso e ainda tinha a possibilidade de repente, lançar algum jovem da base. Ele fez isso com o Vitor Roque, né? O Pesolano, naquela época, de repente agora se utiliza de alguns jovens jogadores da base para contar como uma força aí para esse Inter de 2026, que também vai ter que pensar na equipe que vai montar para dar bons jogadores, atletas qualificados para esse novo treinador conseguir trabalhar. Como a gente disse ontem, né? Esse ano não tem... esse técnico não emplaca no Campeonato Brasileiro, vai cair no estadual. Começa o campeonato. Todos os técnicos que estão sendo contratados agora começam já no Campeonato Brasileiro. Então não vai dar tempo de você fazer um ajuste de rota. O Campeonato Estadual, que servia para isso também, para você olhar e falar assim, opa, meu técnico não conseguiu montar o time para jogar contra os times pequenos do estado. Ele já é uma pré-temporada para o Brasileirão, né? O estadual vai acabar sendo um pouco disso. Agora já não dá mais para fazer isso. Vai ser uma meia pré-temporada. Você já tá jogando o Brasileiro. Exatamente. Bom, o Tite disse não para o Inter e já vestiu a camisa do novo clube, o Cruzeiro, onde pode reencontrar o Gabigol. Mas você sabe, né? Depois daquele pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil, o clima não tá muito bom pro Gabigol lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Então, bora ao vivo conversar com a Rafaela Potter, que tá na redação do Esporte em Minas e vai nos contar como é que... Só um detalhe rapidinho que voltar ao Inter, né? Porque ontem teve a apresentação do novo diretor do Internacional, que é o Abel Braga, né? O Abel Braga sai de treinador e vira diretor técnico. E ele falou que ligou pro Tite há um tempo atrás e o Tite já estava palavrado com um clube. A gente não sabe qual é esse clube, mas pouco tempo depois ele fecha com o Cruzeiro. Então, tipo assim, será que o Cruzeiro já estava acertado com o Tite há bastante tempo? E já sabia que o Leonardo Jardim iria sair e então já foi pro mercado para procurar esse treinador e tal, e já estava acertado com o Tite? Porque o Abel fala, eu liguei pro Tite, o Tite falou assim, ó, vou ser bem sincero, já tô acertado com o time aí, apalavrado com o time aí, e se lá não der certo, aí a gente conversa sobre o Inter. Ele falou, ok. Aí ele falou pro Paulo Pessolano, você é meu plano B,
Será que fazia algum tempo? Ou será que é outro clube, né? A gente não sabe, a gente não tem esse detalhe, né? Mas vai ficar com isso na mente. Será que o Cruzeiro já estava acertado com o Tite, né? Antes mesmo aí da saída do Leonardo Jardim? Porque o Cruzeiro já sabia que o Leonardo Jardim iria sair, né? Tinha uma esperança de ficar? Acho que muito pouco, porque o técnico já tinha deixado bem claro pro presidente do Cruzeiro: eu vou sair no final do ano. Seja campeão ou não, eu vou sair. Quero dar uma pausa na minha carreira, dar uma descansada e tal. Talvez o Cruzeiro já poderia realmente estar acertado com o Tite há muito tempo. E a gente ficou sabendo assim, só em cima da hora. Realmente, o Cruzeiro não deixou vazar essa informação, né? Vamos continuar aqui. Tá essa situação, esse encontro vai ou não vai acontecer? Minha amiga, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Kelly, Lofredo, Jô, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Sport TV News. Pois é, né, fica aí o questionamento, porque o Gabriel tem contrato com o Cruzeiro até 2028, mas é muito bem verdade, como você disse, que a situação para ele, o clima para ele internamente não tá legal. E eu estava até conversando, a Jô sabe disso, que a gente estava falando disso ontem no Taon, né, Jô? Se quiser entrar um pouquinho na discussão, porque a gente estava falando que não foi só a questão do pênalti perdido, porque perder o pênalti ali é do jogo, claro, foi o pênalti decisivo, é importante, é um peso grande, mas foram as atitudes do Gabriel depois da partida. Primeiro, de não ter nem conversado ali, nem ter chamado para, por exemplo, assumir a responsabilidade, né? Até para a imprensa mesmo. Ali, depois do jogo, só o Cássio conversou com a gente. E ele saiu, ele nem voltou com a delegação aqui para Belo Horizonte. Ele saiu muito cedo, antes de todo mundo, pegou um outro voo, a gente não sabe para onde. Também não estou aqui para fazer o julgamento, tá, gente? Só estou dizendo que o clima não ficou legal, porque houve toda uma comoção ali, né, da eliminação, e o Gabriel ficou à parte disso do restante do grupo. Então, realmente, não tá legal o clima para o Gabigol na Toca da Raposa 2, mas, como eu disse, e o Pedro Júnior também já falou, vice-presidente, né, da SAF do Cruzeiro, ele disse que o Gabriel tem contrato até 2028, e o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF, falou que é um assunto para depois, que sim, vai ser discutido, mas que agora o assunto não ia ser falado no momento, que o mais importante era a definição do técnico, que foi definido muito bem, aí em menos de 24 horas já teve o acerto com o Tite, que conheceu todas as instalações da Toca da Raposa 2, gostou muito, ele até ficou bastante surpreso, porque ele já tinha passado pela Toca ali com a seleção brasileira lá em 2022, e a Toca passou por uma reformulação, realmente depois que o Pedro Lourenço assumiu a SAF. Então, ele ficou muito impressionado com as instalações, com o local onde os jogadores ficam concentrados ali na Toca da Raposa 2. Realmente mudou bastante coisa por lá. O Tite, que assinou por uma temporada, tem uma cláusula ali para possível renovação ao fim do ano, mas o Tite está já começando nos bastidores a pensar um pouquinho no elenco que ele vai ter para o ano que vem. Pelo que a gente já conseguiu apurar, né, o Tite fez alguns pedidos para o Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço, inclusive, disse que vai trabalhar muito para atender todos esses pedidos do Tite. A gente ainda não tem nomes, não tem nomes com relação a esses pedidos, mas a gente sabe que o Cruzeiro já está trabalhando. O Pedro Lourenço também disse que o Tite gosta muito do elenco, principalmente ali esse elenco titular, né, formado pelo ex-técnico Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Então ele falou assim, olha, eu gosto muito desse elenco, vamos permanecer aí com os jogadores, mas a gente já sabe que tem alguns jogadores que o Cruzeiro já está dando adeus, né? Foram 3 jogadores recentemente, o último que foi, embora ontem anunciado, é o Bolassi, o atacante, que tinha só contrato mesmo por uma temporada e não houve aí a opção de renovação. O meia Eduardo também, né, deu adeus ao clube, ele também tinha o contrato de 1 ano e não teve opção aí, o clube optou por não renovar. E o Matheus Gamarra, um zagueiro que chegou emprestado pelo Atlético Paranaense, volta para o Atlético Paranaense. Ele teve pouquíssimas oportunidades no ano, é verdade, mas a gente sabe que a zaga é uma situação que o Cruzeiro está de olho no mercado. O Cruzeiro precisa de uma peça, hoje é a zaga titular do Cruzeiro. Tem o Fabrício Bruno e o Vijalba, e o João Marcelo, que acabou de voltar de uma lesão, né? Uma lesão grave que ele teve no joelho no início do ano, lá no Campeonato Mineiro. Ele está retornando agora, mas o Cruzeiro está de olho no mercado em algum jogador, assim, de nível A, como vocês estavam falando aí de técnicos de nível A, um zagueiro de nível A para essa temporada aí de 2026. É uma peça importante que o Cruzeiro está de olho no mercado.
A gente estava vendo ali imagens do Tite, conhecendo as instalações lá do Cruzeiro e também tendo o primeiro contato ali com toda a equipe com quem vai trabalhar em 2026. O currículo dele dispensa apresentações, ele precisou ficar 1 ano sem trabalhar por uma avaliação própria para cuidar da sua saúde mental e tudo mais. E ele volta para o Cruzeiro com essa questão da relação com o Gabigol, que tem uma rusga lá da época do Flamengo. Talvez tenham que lidar com isso, talvez não, a depender do futuro do Gabigol. Conversar. Não vão nem se encontrar. Acho que o Gabigol vai sair. É uma percepção que eu tenho, assim, não é nenhuma informação de que o Tite não quer conversar com o jogador e nem que o Gabigol não queira conversar com o Tite. Acho que não vai precisar dessa conversa. Me parece que o Cruzeiro, pelo valor que o Gabigol recebe e pelo investimento que foi feito no Gabigol, chegou à conclusão de que foi um mau negócio, porque não houve retorno. Como foi um mau negócio do Dudu. Exatamente. E o Cruzeiro precisou resolver. É que o contrato, né, Rafa? O contrato do Gabigol é maior e mais caro, né, do que o do Dudu. Mas eu imagino que a uma resolução vai ser a realidade. mesma. O contrato do Gabigol é 105 milhões até o final dele. Então vamos dizer assim, se o Cruzeiro for quebrar o contrato com o Gabigol hoje e ele não abrir mão de nada, ele fala assim, não vou abrir mão de nada, eu quero receber tudo. O Cruzeiro tem a obrigação de pagar 105 milhões ao Gabigol. É claro que existe aquela questão, né? Vamos encerrar o contrato aqui amigavelmente e tal. Foi o que aconteceu com o Dudu, por exemplo. O Dudu encerrou o contrato dele, ele tinha lá para 60 milhões para receber do Cruzeiro, mais de 60 milhões. E aí ele encerra o contrato ali, eu acho que ele recebeu 15 milhões para encerrar o contrato amigavelmente ali. Depois ele foi pro Atlético. Então, quer dizer, ele abriu mão de boa parte, né, do que ele tinha direito. O Gabigol pode fazer o mesmo também, né? Ele tem direito a 105. Ele pode chegar num acordo ali, o Cruzeiro pagar muito menos do que isso, né? Não vou nem expressar um valor aqui, que mesmo assim seria alto, né? Mas é o que pode acontecer. Mas realmente é um baita contrato que tem na mão o Gabigol e por isso ele tem muita dificuldade para sair, porque ninguém no Brasil vai pagar o que o Cruzeiro teve a loucura de pagar, né? Então, realmente é o melhor contrato, mesmo com as brigas aí, mesmo com as intrigas, o melhor contrato que ele vai ter na carreira dele vai ser no Cruzeiro. Vem cá, Gabigol, olha, seu contrato vale tanto, aqui você não vai ter espaço, não tem clima, vamos te pagar tanto e a vida vai seguir. A gente vai seguir aqui e você vai seguir de outra maneira. O que atrapalha muito o Gabigol? O salário dele. O salário do, né, assim, é mais do que o contrato, né? O salário do Gabigol é muito alto. Então, vamos supor que o Cruzeiro conseguisse emprestar o Gabigol para aliviar a sua folha. Quem estaria disposto a pagar o terceiro maior salário do Brasil? Porque, se não me engano, o Gabigol, com os mais de 3 milhões que ele recebe, ele está atrás do Memphis Depay e do Neymar. Eu não consigo nem pensar em alguém que tenha esses vencimentos, tá? E não estou dizendo que ele não merece, contrato é contrato. Agora, é um abacaxi para o Cruzeiro, porque ele está confortável. Ele tem um contrato até 2028, né? Foram 4 anos de contrato que o Cruzeiro deu para o Gabigol, com um dos maiores salários do país. O Gabigol, Joana, só para a gente situar, assim, quem está nos ouvindo, nos assistindo, ele teria mais 105 milhões para receber da Raposa até o fim do seu contrato com o clube. Então, é um valor já altíssimo. E a multa rescisória gira ali em torno dos 648 milhões de reais. A multa é alta, mas a multa é o menor dos problemas. A multa aí por 1%, alguém quebra esse contrato aí. É o menor dos problemas, que a multa depende do Cruzeiro. Então você esquece, o Cruzeiro quer resolver esse problema. Ele libera da multa. O problema não é a multa. O problema é encontrar um clube, e o Santos já tentou. Por que o Santos não conseguiu oficializar uma proposta? Porque não tem fôlego para chegar nem perto do que o Gabigol ganha. Então, ou o Gabigol diminui muito os vencimentos dele para voltar a jogar, e não é só Santos, qualquer outro clube ele teria que aceitar essa redução, ou fica muito difícil de imaginar essa saída do Cruzeiro. Vai ser complicado. Olhando no calendário brasileiro, que começa mais cedo, inclusive, essa situação ela precisa ser resolvida para ontem. Se você for olhar o salário do Gabigol, com luvas, premiação, tudo que foi prometido para ele, é de 3,4
milhões por mês. Fica atrás apenas do Neymar e do Memphis Depay, tá? O Neymar ele ganha mais para ficar no banco do que o Abel Ferreira lá no Palmeiras para ser treinador lá do Palmeiras, né? Então, é o terceiro maior salário do futebol brasileiro e tem 105 milhões para receber até o final desse contrato, né? A questão da multa aí, o Cruzeiro libera o valor, aí depende do Cruzeiro. O Cruzeiro, se quiser, nem precisa cobrar multa, tá? Mas só que o Gabigol ele não vai sair do Cruzeiro se ele não achar alguém que paga esse valor ou próximo a esse valor, acima dos 3 milhões. E no Brasil não tem ninguém que vai fazer esse contrato. Por isso que às vezes a gente fala, a gente tem que levar mais pelo lado da razão do que da emoção. Porque o Pedrinho BH contratou o Gabigol pela emoção. Eu quero ter o Gabigol. É um sonho. Eu quero realizar esse sonho. E às vezes esse sonho, você mete os pés pelas mãos, né? Foi um... Não queria falar, mas acabou que foi um erro, né? Muito investimento. O Pedrinho tem muito dinheiro, claro. Mas às vezes você vai abrir mão de outras coisas porque você tem 105 milhões pra pagar pro Gabigol, cara. Pra ficar no banco do Cruzeiro. E aí você contrata o Tite, que é um cara que é rival do Gabigol, né? Então, tipo assim, é meio difícil pra saber o que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas qual o grande problema? É o tamanho do contrato. É quanto o Gabigol teria direito a receber. Esquece a multa do Cruzeiro. É isso. Esse é o verdadeiro problema. Então, quando eu cito o Dudu, é que o Dudu também foi um alto investimento que o Cruzeiro fez, que não deu certo e o Pedrinho teve que resolver. Eles chegaram a um acordo. Obviamente, o Dudu não recebeu todo o contrato. Acho que recebeu quase 20 milhões, eu não lembro, tá? Eu teria que olhar exatamente, talvez a Rafa saiba. Mas ele não recebeu todo o contrato, mas recebeu uma bolada para sair amigavelmente e jogar no Atlético Mineiro. Aí tem que ver o que o Cruzeiro está disposto a fazer, é disposto a pagar como parte desse contrato e principalmente quanto o Gabigol está disposto a receber. Bom, eu acho que agora essa apuração ela vai acontecer intensamente para o pessoal lá em Minas. Acho que o Santos talvez seja o caminho para o Gabigol, para de repente ele jogar junto com o Neymar, como a Joana disse, talvez não tenha fôlego, o Peixe, para conseguir ter esses dois jogadores, manter a folha salarial da dupla, que é altíssima, mas daqui a pouco um dá um passo atrás, o outro também, e aí consegue administrar. Mas para você ver o poder de uma SAF, né? Você fechar um contrato de 3,4 milhões com o Gabigol e ainda prometeu um contrato até o final de 2028. Agora você fecha um contrato com o Tite, pagando um salário de 2,5 milhão, né? Olha pra você ver, realmente a SAF, ela tem um cash ali, né? Que normalmente a associação não tem. A associação faz essas loucuras também, mas ela não tem para pagar. É por isso que entra tanto em dívida, né? Entra tanto em dívida. E pode ser que no final do ano, vamos dizer que o Tite faça um bom trabalho e quer continuar, e tem mais um aumentinho lá pro Tite para renovar por mais um ano, entendeu? Então, para você ver o tanto que SAF gira dinheiro, né, cara? Para fazer com que a ida dele para o Santos aconteça de fato. É difícil, mas é uma situação difícil. Passo atrás, assim, tem que gostar muito de jogar, tem que gostar muito do Santos, tem que, assim, porque abrir mão de um valor desse, você falou 108 milhões? 105 milhões a receber até o fim do contrato. Então dá. Não bota 3 milhões a mais aí nessa 108, conta. é só 105, já é muito dinheiro, Lofredo. Se é só 105, então tudo bem, acho que aí dá não, ele me olha com uma cara de dúvida, você falou 108, daí eu digo que é 105, ele me diz que então tudo bem. Exagerei, né? Se fosse 108, tirei 3 milhões. Se fosse 108, eu não abriria mão. Agora, 105, tranquilamente. Aí, não, assim, o jogador de futebol profissional, ele joga por algumas questões. Uma é o prazer e as conquistas. Eu acho que o Gabigol é um jogador que tem prazer em conquistar, tem prazer em jogar. Não acho que seja um jogador, assim, alheio ao que o futebol apresenta de prazer, não só a questão financeira. Mas a questão financeira, obviamente, é muito importante, principalmente para quem tem menos objetivos na carreira agora do que tinha antes. O Gabigol não vai para essa Copa do Mundo e não vai para a próxima, provavelmente. Mais por conta da idade. Pode até ser que consiga, mas é bem improvável. Então, não sei se o objetivo não passa a ser, principalmente, ganhar dinheiro. E aí não vai fazer muito sentido você largar um contrato desse, a não ser que o outro contrato te dê uma condição, não igual, mas semelhante, o que é praticamente improvável para qualquer time do país. Ou
vai ter que ficar tudo na santa paz e os É, dois vão ter agora, que conviver também, é uma Algo possibilidade. bem importante para relatar é o seguinte, o Gabigol foi muito mais profissional com o Cruzeiro do que foi o Dudu. O Dudu largou para dar uma forçada na saída. O Gabigol não. O Gabigol ele não conseguiu desempenhar aquilo que se esperava dentro do valor do contrato. E é uma das reivindicações dele. E olha que, assim, tem até, tá lá no SofaScore, ele teve um desempenho melhor do que, por exemplo, o Vitor Roque, do Palmeiras, né? Teve um desempenho melhor do que o Pedro no Flamengo, o Bruno Henrique no Flamengo. Então, tipo, mesmo que não é algo assim que o torcedor ficou assim, nossa, o Gabigol jogou muito, mas os números dele foi superior ao Vitor Roque, ao Pedro, ao Bruno Henrique. Então, mesmo sendo reserva do Cruzeiro, não sendo ali titular muito dos jogos, acho que foi titular em 20% dos jogos do Cruzeiro na temporada inteira, ele foi titular, né? Ele conseguiu ser vice-artilheiro do Cruzeiro, ele conseguiu ser quarto colocado em assistência, né? Então, realmente, mesmo sendo reserva, ele conseguiu fazer bons números. Claro, não chega a valer 3,4 milhões por mês, mas ele conseguiu ser segundo em artilharia, ser quarto em assistência. Imagina se ele estivesse jogando todos os jogos, né? Talvez, não estou dizendo que seria, mas talvez ele poderia chegar no nível ali de quantidade de gols que fez o Caio Jorge. Tem pra mim isso, tá? Porque eu vejo que quando o Gabigol entra, ele faz de tudo ali pra tentar jogar. Imagina se ele tivesse um ritmo de jogo, né? Como seria, né? Ele também, né, Rafa, querer mais minutos em campo, a ver se ele vai continuar ou não, se com o Tite terá mais oportunidades também. É muita coisa para administrar nesse momento, meu amigo. Um fim de ano bem animado aí, né? Em Belo Horizonte, para os lados do Cruzeiro. Em pouco tempo, né, Kelly? Porque no dia 2 de janeiro o Tite já começa a trabalhar oficialmente, né, na Toca da Raposa. Uma parte do elenco se reapresenta no dia 2 de janeiro, o restante já no dia 5. Então, assim, é pouquíssimo tempo, né, gente, para resolver toda essa situação, que não é uma situação fácil. E quando a gente está falando do interesse do Santos, a gente lembra que no Santos está o Alexandre Matos, que estava na contratação do Gabriel no Cruzeiro. Ele sabe o quanto é difícil, né? Principalmente por conta do salário do Gabriel. Ele sabe o quanto é difícil. Por isso não teve, inclusive, como a Jo falou, nenhuma proposta ali oficial. Não vai ser fácil. É um problema aí que o Cruzeiro tem pela frente para resolver. Fica de olho em tudo isso, Rafa. Obrigada pela participação com a gente aqui no Sport TV News. Qualquer novidade, tu nos chama, a gente te coloca no ar. Vai que tem, né? Uma notícia de última hora, ela nos avisa. Um beijão, Rafa Potter, com todas as informações aí da chegada do Tite, tentando também enxergar como vai ser o futuro do Gabigol, que tem contrato até 2028 com o Cruzeiro. Vou chamar de Gabriel, hein? Gabriel? É do jeito que a Parar de Potter chamar de Gabigol? Não é Gabriel Barbosa, porque... Ele já teve vários. Gabi. Porque ultimamente tá faltando o gol. Entendi. Ele tá mais pra Gabi, né? É, Gabi. Tá bom, vou cuidar então pra chamar mais de Gabriel. Lil Gabi. É a força do hábito, né, Gabi. gente? Vamos combinar Gabi que... é uma boa maneira de chamar também, que é um nome artístico. Ah, o nome é Porque artístico. ele também é jogador de futebol, além de artista. Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho do Corinthians, da decisão da Copa do Brasil. O time... Tá aí, galera. Tá aí as opiniões do pessoal lá do Sport TV News. E aí, o que vocês acham dessa questão, hein? Gabigol. Você acha que o Gabigol vai continuar no Cruzeiro? Vai ali resolver essas rusgas aí com o Tite com ele com o Tite, sentar ali e conversar. Vamos entrar no entendimento aqui. Eu tenho mais um tempo bom de contrato aí. Não quero abrir mão desse contrato, né? Pode ser, cara. Eu acho que é o caminho mais provável. Por quê? Se o Cruzeiro falasse, não, ele não faz parte dos planos, vamos chegar aqui, vamos encerrar esse contrato. O Cruzeiro vai ter que pagar 105 milhões. Ou vai ter que pagar uma boa parte desse valor, né? Pra encerrar. Mesmo assim, teria que ser amigavelmente, o Gabigol teria que abrir mão de muita coisa. E pelo jeito aí, o Gabigol não tá disposto a abrir mão de dinheiro, né? Pra fechar, por exemplo, com o Santos. Então você acha que ele ia abrir a mão ali do salário que ele tem direito para encerrar o contrato dele? É claro que se ele encerra o contrato ali, pega, vamos dizer, tem 105 para receber, ele fala assim, eu aceito encerrar por 60. E pega 60 milhões na mão, assim, de uma vez, e vai e fecha com o Santos lá por 2 milhões, né?
ele vai estar saindo no lucro, porque ele é um dinheiro na mão ali na hora, né? Vai receber um dinheiro ali bruto, né? E já ter um salário novo no novo time, vai poder jogar e lá chegar para ser realmente o astro do time, né? Então talvez isso pode acontecer, mas eu acho muito difícil disso acontecer. Cruzeiro eu acho que vai ter que chegar numa ideia com eles, fazer uma reunião entre o Tite e o Gabigol e chegar num acordo para que o Gabigol fique. Não é minha vontade, eu acho que a maioria do torcedor também tá com uma birrinha aí com o Gabigol, mas eu acho que é o caminho mais provável, até porque tem muito dinheiro envolvido, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pedir para você deixar o likezão para ajudar a gente. Tem uma possibilidade também, que é um empréstimo, né? Emprestar ele para o Santos mesmo, né? Pagando parte do salário. Vamos dizer, ele ganha 3,4 milhões por mês. O Santos vai lá e paga 1,5 milhão, o Cruzeiro paga o resto, né? Ou, por exemplo, emprestar ele para o Corinthians, que é uma outra opção. O Corinthians mesmo, pessoas próximas lá da diretoria, disse que quando o Cruzeiro for lá tentar comprar o Fagner ou ter um empréstimo renovado do Fagner, eles vão perguntar sobre o Gabigol, se tem como envolver o Gabigol nessa possível troca, né? Eu, por exemplo, iria lá, tentaria essa troca para manter o Fagner e pediria, por exemplo, o Gustavo Henrique, que é zagueiro lá do Corinthians, muito bom zagueiro, um zagueiraço, cara, para fazer parceria aí com o Fabrício Bruno, né? Seria uma possibilidade também e pagaria uma parte do salário para ter diminuir a folha do Cruzeiro com a saída do Gabigol e o empréstimo de 1 ano, né? Ou até mais, né? Empresta lá por 2 anos lá pro Corinthians, né? Pode acontecer também. Mas deixa a opinião de vocês aqui embaixo, inscreva-se no canal e aproveita também nossa promoção aqui, ó. Aqui tem nosso link personalizado aí para você comprar através do Mercado Livre e da Shopee para você aí comprar aquilo que você quiser. Tem alguns produtos do Cruzeiro, mas se você não estiver procurando produtos do Cruzeiro, acesse tem Mercado Livre Shopee. Você vai clicar no aplicativo, vai entrar naquilo que você prefere e lá você pesquisa aquilo que você quer comprar. Comprando através do nosso link aqui, você tem desconto especial, tá certo? Desconto especial e você vai ter aí quase 30%, cara. Tem alguns produtos com 30% de desconto. Então compra através do nosso link, fortalece o nosso trabalho e ajuda aí o nosso canal, tá certo? Obrigado a você, ficou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo, fiquei até o fim. Vou estar deixando o coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o meu trabalho aqui. Deixa o like, clique em hypar, inscreva-se no canal e deixa o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo. Até uma próxima, galera. Fui!